Hoje vamos falar aí da base da iluminação, conceitos luminotécnicos e espero que gostem. Bora lá então, vamos aí falar sobre conceitos luminotécnicos. O que vem a ser, de onde vem essa palavra luminotécnico? Então bora começar aí para vocês. O primeiro grande termo que a gente ouve falar é a questão do fluxo luminoso. Separei aqui uma bulbo de LED, famosa bulbo de LED que substitui a incandescente. Então aqui, ó, eis que eu acendo a luz, ofusco a tela de vocês, mas para vocês entenderem aqui, ó. Então o que acontece? Quando a gente fala de fluxo luminoso, estamos falando da luz que sai, por exemplo, dessa bulbo de LED, mas ela pode ser também de luminárias. Então, principalmente com difusores, hoje muito se usa difusores de acrílico. Pode ser vidro, pode ser tecido, que é nada mais é que essa luz espalhada. E esse tipo de luz, ela tem uma métrica, tem uma medida, que é o cálculo em lumens, tá? O primeiro conceito é essa questão dos lumens. Então, eu vou acender aqui novamente para vocês verem aqui. Ó. Vou jogar aqui no meu rosto. Então, você vê que ela não tem uma luz direcionada, né? Eu tenho aqui uma situação... Vou botar aqui, ó. Eu tenho uma situação espalhada dessa luz. Né? Vou pegar aqui, ó. Então, essa luz espalhada, eu tenho essa questão do fluxo luminoso, tá? E aí, depois, pegando aqui uma segunda parte, a gente tem, de alguma maneira, calcular esse fluxo luminoso. Então, como que calcula? Existe a norma, que é a BNT 8895-1, que ela vai falar da iluminância de alguns locais aonde tem uma obrigatoriedade. Então, por exemplo, corredor de um prédio, você pode ter uma necessidade de 200 lux, que é uma luz só de passagem. Em contrapartida, eu preciso de 500 lux aqui onde eu estou agora, que é numa mesa de trabalho. Então, você tem essa relação dos lux e tem essa diferença. E aí, tem-se como medir. Então, o que eu falei aqui da nossa amiga bulbo de LED, que ela irradia a luz para todos os lados, ela de certa maneira tem um foco maior, que é abaixo dela, que vai ter um direcionamento. E aí vai ter um pacote de luz que vai chegar naquele local determinado, mesmo ela sendo uma luz espalhada. A gente também tem esse conceito para luz direcionada, que tem como medir. E para medir, nós temos um aparelhinho aqui chamado luxímetro. Então aqui a gente consegue medir. Essa bolinha aqui, ela vai receber a luz. É que aqui eu tenho um pouco de luz aqui no ambiente. E ela vai variando um pouquinho, ó. Se eu apagar, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou apagar a luz que está aqui do lado, ó. Ela já diminuiu, tá vendo? Eu tenho um pouco mais de luz no ambiente, mas eu apaguei uma do meu lado. Acendi, ela já aumenta. Então, é um modo de medir o lux, que basicamente você tem essa densidade da luz, que é o lumen que sai da lâmpada pelo metro quadrado. Então, quando for fazer projeto luminotécnico, a gente tem que ter essa noção que tem um pacote de luz saindo da lâmpada ou da luminária, que a gente chama de fonte luminosa, e vai chegar esse pacote numa medida lux. Tá? E aí a gente tem como medir no luxímetro. Uma das coisas que eu costumo usar depois de vivência de anos é a questão de pegar quantos lumens tem na lâmpada, olhar o catálogo e olhar a relação da altura. Então, quando a gente começa a aumentar a altura, eu vou ter menos lux aqui embaixo. E aí você consegue, na hora que começar a esmiuçar sobre o projeto, a ter noção se aquele pacote de luz vai ser adequado no local. Tá bom? Existe também programas como o Dialux que ajuda a medir, mas tem-se como, nesse primeiro momento, fazer sem o programa e já conseguir esmiuçar ali um projeto bem eficiente, tá? E agora tem um outro termo, que é a intensidade luminosa, é uma métrica de luz para medir o faixa, que a gente chama de candela. Então, são as luzes direcionadas. Então a gente reproduzir um desenho, pode ser, aqui eu estou com uma par 20 na mão, né? Essa lampadinha aqui é um exemplo. Ela é uma luz que emite candelas, que é essa medida desse fluxo luminoso. O que acontece? Eu vou ter uma concentração do facho. É como se eu pegasse essa lâmpada
a bulbo, a métrica é lumens, que é a luz espalhada, e eu de alguma maneira eu cerco aqui, que ela irradia para todo lado, e eu dou um direcionamento. Esse direcionamento, eu tenho essa questão do faixa, como desenho ao lado, e aí existem vários faixas, fechado, aberto, médio, e aí você vai ter esse pacote de luz que é medido através das candelas. E a própria candela, na hora que chega a luz no seu ponto final, eu também meço com o luxímetro. Então, eu posso ter no projeto uma mistura de luz difusa, que é a questão da bulba luminária com difusor de acrílico e luminárias direcionadas, que vai fazer com que eu tenha um pacote final de lux no ambiente, tá bom? Na norma você pode ter uma situação, voltando lá no outro slide, ó, qual que é a iluminância que pede o local. Então você pode encontrar na norma lá que na mesa de trabalho eu preciso de 500 lux. Então você vai ter que ver qual que é de acordo com a altura que tem o local. Se for num pé direito de 2,5 metros, você pode ter um 500 lux. Aí se você tem um pé direito de 3 metros, não vai ter mais 500 lux lá. Você pode crer que vai ter 400, 450, já vai diminuindo. Então aí você vai ter que ter uma fonte luminosa com uma potência maior para compensar essa altura, tá? Que subiu. Então tem sempre uma relação aí de trigonometria. E aqui é meio que para mostrar essa situação para vocês, um desenho simulando um facho de luz com relação aos termos que estamos aqui aprendendo. Então, a gente tem a intensidade luminosa que está saindo de uma par 20, por exemplo. Então, eu tenho ali a candela saindo. Só que no meio do caminho, essa luz ela vai para algum local. E aí você vai ter a luminância que você consegue medir em lux. E você tem a luminância, porque quando a gente tem essa luz espalhada, que são os lumens, né, que você tem ali o fluxo luminoso. Então, quando você fala de luz espalhada, lumens, leitoso, você remete ao fluxo luminoso, que é medido em lumens. E aí, quando você tem o facho de luz, que é medido em candelas, imagine que você está num palco, no show, você vê aqueles fachos de luz. Ali você tem um facho colorido, um azul, um vermelho, um amarelo, e tem várias brincadeiras. Aqueles feixes de luz são as luminâncias, são as candelas que estão direcionando no caso do palco. Então você vê o facho e esses conceitos se misturam. Então foi criado definições para eu não falar, você tem uma luz espalhada, o facho, foi criado termos e modos para se calcular. Então tem como calcular quando for fazer um projeto luminotécnico, que vamos falar um pouquinho mais quando a gente chegar lá no nosso aulão. Eu vou até acender aqui para medir também no lux, né? Deixa eu pegar aqui pegar um primeiro exemplo aqui. Então aqui eu estou com uma par 20, ela consome 8 watts. Vou pegar aqui se ensinar. Se na câmera dá para ver. Então ela consome 8 watts, aí eu já anotei aqui, ela tem um pacote de luz que sai dela de 540 lumens. E aí, quando a gente pega aí no slide, a gente vai falar de eficiência, a gente tem uma relação que está cada vez ficando mais eficiente, que é o seguinte, o consumo. Então, quando a gente fala de consumo do LED, eu falo em watts, que muita gente se confunde com a potência, até porque na época do apagão, na época do Fernando Henrique, lá no ano 2000, tinha as incandescentes halógenas, e aí a economia começou com as fluorescentes. Então, a gente tinha as tradicionais incandescentes com 60 watts, 100 watts, que iluminavam uma lâmpada, iluminava aquele ambiente inteiro. Na questão do racionamento de energia, a gente precisou economizar ali, ficar menos tempo no chuveiro, e uma das coisas foi a questão da iluminação. E aí existia muito essa questão da equivalência. A lâmpada de 60 watts equivale a de 20 watts na fluorescente. E aí, quanto mais watts, mais forte ela era. E como era uma tecnologia que já estava assentada, vamos dizer assim, muitos anos no mercado, e não tinha uma evolução assim, a fluorescente ela não foi ficando mais eficiente. Eu não tinha uma fluorescente, por exemplo, de 20 watts, que passou 2 anos, uma de 15 iluminava a mesma coisa. Não mudava o fluxo luminoso dela. Então, essa relação
de marketing até para comunicar aos consumidores, de certa maneira ficou mais fácil para entendimento falar essa relação, tá? E aí o que acontece? Esse costume, essa cultura passou para os LEDs. Então hoje a gente tem um LED que quando... Esse aqui já é um LED bom, viu? Ele é um LED COB, tem esse amarelinho aí no fundo, consome 8 watts e emite aí os 540 lumens. Então hoje a gente tem, eu vou mostrar para vocês aqui, mais duas, a evolução. Eu tenho essa com 8, depois eu tenho uma com 7, uma com 5,5 watts de consumo, e ela praticamente emite o mesmo fluxo luminoso. Então, de 8 fui para 7, já evoluiu. Parece pouco, mas é muito, né? Uma relação de 1 watt no LED é bastante coisa. Então, eu tinha um primeiro momento, pegando essa tabelinha aí da eficiência luminosa, nessa lâmpada aqui, 8 watts, 540 lumens, eu tenho uma eficiência de 67,5 lumens por watt. Aí, quando eu passo para de 7, eu tenho 525 lumens, é muito pouca diferença, então eu considerei equivalência, tá? 540 para 525, 7 watts de consumo, então eu estou com 75 lumens por watt. Então, nessa aqui eu estou com 67, essa já pulou para 75 a eficiência. E aí eu chego nessa com 5,5, 535 lumens, ela já até chegou no 540 com 5,5. E aí ela já pula para 97,3 lumens por watt de eficiência. Então eu tinha na primeira 67, depois 75 e depois 93. 97, desculpa. Então quando a gente pega aí no slide, o Caio volta só na tela ali para o pessoal ver. Quando eu pego nessa tela, eu estou falando dessa relação entre o fluxo luminoso emitido pela lâmpada e a potência da lâmpada. Eu tenho ali essa média de 540 lumens e quanto ela consome. Então, quanto menos ela consumir, esse é o desafio dos fabricantes hoje, mais eficiente ela fica. Então, eu tenho uma lâmpada aqui de 2, 3 anos atrás que consumia... Antes, eu tinha essa mesma lâmpada consumindo 12 watts, é que eu não achei aqui hoje para apresentar para vocês, que é uma lâmpada de 5 anos atrás. Então, essa mesma Par 20, ela consumia 12, foi melhorando, a tecnologia vai evoluindo, então essa... E hoje está uma média aí de 90, de 97 arredondando 100 lumens por 1 watt. Então, essa é mais ou menos uma média. Alguns estudos, principalmente com relação à placa de LED, uma live recente aí que eu fiz com o Vicente Desculpa Casa, a gente fala de algo de 200 e poucos lumens por watt, mas sistemas de placas com lente, você consegue, e aí vai chegar no teto ali. Então, aí depois, dali para frente, existem alguns debates de tipos de tecnologia, se além do LED, se é o laser, se é outros tipos aí que tem essas conversas aí com relação à tecnologia além do LED, tá? É bem essa relação que eu estou falando para vocês. Então, existe muito essa confusão do watts ser a potência e quanto maior o watts, mais fluxo luminoso a lâmpada tem. Não é uma verdade absoluta. Então, a gente tinha aquela relação que eu comentei para vocês da fluorescente. Quando a gente fala no LED, a história muda. Então, eu tenho LEDs muito mais eficientes. Por exemplo, dia a dia a gente recebe ali, faz um orçamento, fez uma loja X, uma lâmpada de 8 watts de consumo, e aí você pega, vê quantos lumens ela tem. É basicamente isso que eu vejo lá, ela tem 500 lumens. Aí eu tenho 500 lumens com uma lâmpada de 5 watts de consumo. Qual lâmpada é melhor? Então, tem muito essa cultura, o cara chega com a de 8, acha que ela é melhor, ela é mais eficiente. Na verdade, não, a de 5 é melhor, porque ela é mais econômica e muitas vezes até mais barata, mas ela é mais eficiente. Então essa é basicamente a diferença, a gente pega uma relação, tá, do consumo, então é bem bacana. Eu vou voltar só ali de novo só para ligar para vocês a lâmpada, que agora eu vou medir os lux para vocês, tá? Então eu vou ligar aqui aquela par 20. Eu vou até pegar a trena aqui, vou medir bem pertinho aqui. É claro que eu tenho uma relação de iluminação ao meu redor, mas, por exemplo,
Eu dei uma arredondada aqui no luxímetro para a gente chegar a um parâmetro de medida, tá? Então, pegando aqui uma altura de... Vou pegar aí, vai. 20 centímetros, aquela de 8 watts está dando 420 lux. Eu vou até marcar aqui do lado, 420. Agora eu vou pegar a de 7 watts. Ó, de 7, 404. 404. E vamos pegar de 5,5 aqui. 20 centímetros. 360. Aí quando a gente aumenta a altura, eu vou fazer aqui com 50 centímetros. Tá. Estou pedindo aqui, anotando os looks, eu já falo para vocês. Esse é bom até para provar, pessoal, se a especificação, o pessoal tá fazendo direitinho nas tabelas aí, tá? 500. Ó, então vamos pegar aqui, eu fiz uma... Deixa eu fazer o da bulbo também. Pegar uma distância aqui ó, de 30 centímetros, só para fazer uma... 355, a de 9 watts. E tem só mais uma aqui. R$180. Aí. Eu peguei aqui a 50 centímetros de altura. As bulbos, uma consome 9 e a outra consome 7. A de 9 watts ela emite 806 lumens e a de 7, 610. Tem eficiência equivalente, uma tem 87 lumens por watt e a outra 89. Então é basicamente igual ao olho humano. A 50 centímetros de altura, a de 9 deu 355 lux e a de 7, 180. Por que eu peguei esse exemplo? Na mesma altura, elas estão equivalentes, quanto maior a potência, nesse caso, por ser o mesmo modelo, ela vai aumentando esse resultado final, que são os lux, tá? De repente, se naquele ambiente você precisa ter, no mínimo, 300 lux, a de 7 watts já não adianta, porque ela está dando 180. Só se ela tivesse uma distância menor para chegar. Então, nesse caso, você precisa colocar a de 9 watts, que emite 806 lumens, que ela tem um resultado a 50 centímetros de altura, 355 lux. Então, se você for aumentar essa altura ou diminuir, essa relação muda. Outro fator importante quando for fazer projeto é considerar uma depreciação do produto. Então, costumo considerar 20%, tá? Porque existe métricas no LED LM80 que ela pega o ciclo de vida do LED. E esse LM80 é que quando ela está no final da vida, ela vai ter 80% do rendimento dela. Então, dando um exemplo fácil aqui, se essa lâmpada ela emite 806, mas faz de conta que ela emitisse 1000 lumens. Então, esse 1000 lumens, quando ela chegar no final da vida dela, que seja 30 mil horas, lá no final da vida, que pode ser daqui 10 anos, ela vai estar emitindo 800 lumens. Então, o LED, ele tem depreciação, tá? Então, ele emite calor. Tem videozinho aí falando do mito LED emite calor. Por isso que essa carcaça aqui dentro, existe o LED, existe um mini driver, e o LED está aqui na frente. E aí, o que acontece? Esse LED joga a luz para frente, e esse receptáculo, que é o acrílico, faz com que transforme essa luz espalhada, difusa, que é a questão do fluxo luminoso, que eu falei para vocês no início. Então,
tem essa depreciação em todas as luminárias, fontes luminosas. Então, luz focal, luminária, considere essa questão da depreciação. Outra coisa também, luminárias que tem o difusor de acrílico, normalmente você tem um filtro de luz de 20% a 50%, dependendo da qualidade do acrílico ou também o projeto, porque tem situações que você quer deixar um acrílico mais rasinho para filtrar mais luz, ele pode marcar os pontinhos do LED. Como você, se você quer filtrar muita luz, ele vai ser talvez mais leitoso, mais espesso, mas vai ter uma transmitância menor e vai, de certa maneira, passar né, nesse acrílico menos luz, tá? Outro fator interessante aí para a questão do projeto, além disso tudo, misturando um pouquinho os conceitos, mas está tudo dentro do mesmo assunto, é a refletância. Então, se eu pegar aqui, é que eu não tenho uma situação... Se eu pegar a mesma lâmpada aqui, que ela emitiu esses 355 lux a 50 centímetros de altura, se eu colocar paredes brancas ao redor aqui, vou pegar acho que eu tenho uma sacola branca aqui, o que vai acontecer? Quando eu tenho locais claros, então você imagina, as paredes são brancas, você tem uma mesa clara, branca, bege, pedra, elementos mais neutros e claros, essa luz vai incidir para o local e vai voltar mais luz. Da mesma maneira, se eu tiver paredes mais escuras, cinza, marrom, pedra, granito São Gabriel, mármore, sabe? Ambientes escuros, tapete, essa luz vem, quando a gente fala chupar a luz, né? Ela não vai refletir, ela vai voltar menos luz. Então, nesse caso, você também, a norma tem uma continha quando vai fazer o cálculo luminotécnico, mas, a grosso modo, para vocês terem uma noção, é importante também considerar, vou colocar aqui um valor, mas não é uma regra. Como eu falei na depreciação dos 20%, eu considero, a grosso modo, tem que analisar cada caso, uns 20% a mais também, quando tem um ambiente mais escuro. Porque dá diferença. E principalmente se é um ambiente menor, que você está mais fechadinho, o espaço para refletir a luz é menor. Tá? Então vamos pegar aqui a nossa bulbo, vou ligar ela aqui. Vou pegar aqui de novo aqui, ó. Então, a 50 centímetros, deixa eu arredondar aqui por aqui, ó. Aí a 40 centímetros deu 245 lux. Vou marcar aqui. Agora eu vou pegar uma sacola aqui, uma sacola branca. Eu vou colocar ao lado aqui do luxímetro. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Pegar o luxímetro. Pegar a trena aqui. Fechou. Tá exigindo a habilidade aqui do... Beleza. Aqui deixa eu tentar fazer uma... Olha, ele já aumentou para 300, ó. Aumentou para 300 lux. Então, de 245, nesse caso, ele foi... É lógico, eu estava com a sacola bem perto aqui. A relação da distância também influencia. Então, de 245, eu fui para 300. Mais ou menos aí uns 50 lux a mais, só para fazer uma relação. Deu 17%, arredondando aqui, 17% de relação. Então, eu costumo arredondar para cima, porque tem essa questão da depreciação, refletância, tá bom? Eu fiz aqui um esqueminha, teve a ajuda aqui da Débora no design para fazer para a gente, eu pedi para ela fazer algumas, até pela questão do curso aí que a gente está montando, né? Então, ó, você tem um fluxo luminoso aqui, a primeira que eu comentei, ó, as setinhas, luzes espalhadas. Quando eu tenho a intensidade luminosa, a gente tem essa métrica da candela. Perceba que aqui no fluxo luminoso, ó, ficou legal que deu para perceber um facho mais
mais falhadinho, assim, né? Uma coisa mais falhada. E aqui na candela tem um facho mais cheio, ó. Então ele está mais intenso. E aí você começa a ver que os nomes têm um pouco a ver, né? Intensidade, facho intenso. Então, e aí na hora que você vai falar de intenso, aí a gente fala de luminância. E quando a gente pega para o fluxo, talvez é que o luminância e luminância costuma confundir. Às vezes eu também troco, tá? Mas você pega lumen, aí você vai lembrar de lumen e luminância. E aqui no intensidade é luminância. Então são os terminhos. Aí aqui a gente só traduziu, ó, o luminância na hora que chega aqui no local. A gente tem a medida do lux, que é pelo luxímetro, que a gente já comentou. E aqui a gente tem um outro termo que eu não falei hoje, mas que é usado também, que é a curva de distribuição de luz. Esse geralmente é utilizado mais para quando vai fazer ambientes comerciais. A gente imagina uma bola, e você corta no meio. Na hora que você corta no meio, você está vendo a curva, essa distribuição da luz que é feita na luminária, e ela também tem angulações. Existem diversos tipos. Antigamente eram as luminárias com aletas, que você controlava com as aletas parabólicas, você controlava essa iluminação, usava as fluorescentes, e aí você controlava e tinha um rendimento, porque a luz refletia para trás, voltava, e aí tinha vários sistemas para melhorar esse rendimento. Quando a letra era só retinha, basicamente tinha perda de luz, e quando você tinha a curvatura, que era o parabólica, você tinha um ganho aí maior. Hoje, com o LED, até existe esses sistemas, mas é feito muito nas lentes. Então, você tem lentes que fecham, que abrem o ângulo de luz, e aí você vê se naquela situação essa curva vai ajudar no projeto e tudo mais. E aí depois, quando passa para um nível de usar um projeto, vai vir os termos técnicos da luminária no catálogo. Quando você vai passar para um programa, quando se for o caso, principalmente quando num comercial assim, ele pede às vezes norma, indústria. Então aí você coloca todo aquele descritivo que está na luminária falando do fabricante, coloca no programa, que ele vai ajudar a calcular e ver se... Aí ele junta todos esses conceitos aqui. Então ele vai pegar o fluxo luminoso da luminária X, a candela, então ele mede aí a luminância, a curva para você ter a eficiência. Aí você pega e aí você consegue fazer uma sopa de letrinhas. Aí eu pego ali o perfil mais fininho que eu falei, que ele tem mais potência, só que ele abre 120 graus. Aí você pega um outro que tem uma potência menor, mas ele abre 60 graus. Às vezes esse de 60, dependendo do caso, pode ser mais eficiente. Às vezes não. Por que eu trouxe isso? Porque isso é a base. Você precisa saber um pouco da teoria para daí chegar no... O que acontece é que tem muita gente que quer pular a etapa e quer ir primeiro para um sistema e aí você não vai entender o que você está fazendo. Tá? Tamo junto, tá bom, galera? Obrigado, galerinha iluminada.